Guys, what's up? It's really good to be here today. I hope you are enjoying our classes. Hoje nós vamos falar sobre personalidades. A minha, a sua, a dele, a dela, de todos nós. There are 3 ways to ask about somebody's personality. Então, há 3 formas de perguntar sobre a personalidade de alguém. A primeira é: What is blah 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 like? How would you describe blah blah blah? How do you see blah blah blah? No lugar do blá blá blá, logicamente você vai colocar o nome da pessoa. What is Flávio like? How would you describe Flávio? How do you see Flávio? Falando em Flávio, parabéns, você se tornou um membro do canal. Deus te abençoe nesse processo maravilhoso do conhecimento, descobrimento também. Super abraço. So, do you know Flávio? Você conhece o Flávio? What is he like? Como ele é? Qual é a personalidade do Flávio? Como você descreveria o Flávio? Como você vê o Flávio? Então anota aí, essas são as 3 perguntas que podemos fazer para perguntar sobre a personalidade de alguém. Numa entrevista de emprego, você pode ouvir What are you like? How would you describe yourself? How do you see yourself? Como você vê a você mesmo, né? Como você se vê? Exemplos com a primeira pergunta. What is Jack like? What is your father like? Como é o pai? Pai de quem? O seu pai, o pai dele, his father, o pai dela, her father. What is her father like? What is his father like? What is your father like? What is your teacher like? Como é o seu professor? Como é a sua professora? Entendeu? Então, no lugar dos pontinhos, a gente coloca a pessoa de quem queremos informação. Next. How would you describe Jack? Como você descreveria o Jack? How would you describe your father? Como você descreveria o seu pai? How would you describe the president of your country? Como você descreveria o presidente do seu país? How do you see Jack? How do you see the president of your country? How do you see your teacher? Do you tem o som de Jill também. Jill, how do you see? How do you see? Tudo bem? Para descrever a personalidade de alguém, nós precisamos usar os personality adjectives, que são os adjetivos de personalidade. São essas palavras que dão qualidade a alguém ou algo. Na minha opinião, o melhor jeito de saber como a pessoa é convivendo com ela, spending time together, para saber como ela é de verdade. Mas, por exemplo, num primeiro encontro, você ainda tem muita curiosidade de saber quem é essa pessoa, se ela vai te interessar de alguma forma. Então, nós precisamos o quê? Fazer perguntas sobre a personalidade dela. E a gente espera, óbvio, que elas serão sinceras. Então, para falar de nós mesmos, para falar de outras pessoas, nós usamos personality adjectives. E vamos a elas. Em inglês, há muitos adjetivos para descrever sobre pessoas. Tanto adjetivos positivos quanto adjetivos negativos. Eu até pensei em dividir os adjetivos entre positivos e negativos, mas aí eu cheguei numa conclusão. Talvez o que é positivo para mim pode ser negativo para você. Por exemplo, a palavra ambitious. Ambitious, ambicioso, ambiciosa. Lembrando que adjetivos não têm gênero, pode ser usado tanto no feminino quanto no masculino. Ambitious. Então, uma pessoa que ela quer vencer na vida, tanto na carreira quanto no esporte, qualquer atividade que ela faça, ela quer ser bem-sucedida. Só que para algumas pessoas, isso não é uma qualidade. Então eu preferi deixar os adjetivos soltos. Nós temos aqui ambitious e nós temos aqui stubborn.
Stubborn é teimoso, teimosa. E o adjetivo pode, dependendo do contexto, ter uma conotação positiva ou negativa. Então, vamos aprender um por um. Esses adjetivos aqui que estão no lado esquerdo, eles são os opostos dos adjetivos que estão aqui do lado direito. E como eu sei disso? Pode ver aqui, ó, nós temos o início, né, o prefixo an em vermelho e depois a palavra em preto. Todas essas palavras aqui que estão em preto estão no lado esquerdo. Então ela é o oposto. O que está no lado esquerdo seria o adjetivo positivo e o que está no lado direito, o adjetivo negativo. Veja só. Vocês vão, como tem bastante adjetivo, coloquei aqui os mais comuns, provavelmente. Pode ser que vocês tenham dúvida na pronúncia. Então, vocês vão no Word Reference e vocês vão consultar uma por uma, as quais vocês ainda têm dúvida sobre a pronúncia. Então, se vocês quiserem anotar o significado, eu vou falar também, tá bom? Então, vamos lá. Friendly, friendly, amigável. Enthusiastic, entusiasmado. Enthusiastic. Kind, gentil. Sociable, sociable, comunicativo, sociável. Ambitious, ambitious, ambicioso. Adventurous, adventurous. Aventureiro. Intelligent, inteligente. Reliable, confiável. Agora vamos ver no lado direito o oposto de cada adjetivo que vimos. O oposto de friendly é unfriendly. Então, a pessoa que não é amigável. O oposto de enthusiastic é unenthusiastic. Kind, unkind. Ambitious, unambitious. Sociable, unsociable. Adventurous, unadventurous. Intelligent, unintelligent. Reliable, unreliable. Como esses adjetivos são os opostos desses daqui na esquerda, você já tem uma ideia do que eles representam. Qualquer dúvida, vocês vão no Word Reference e confirma o seu significado. Depois aqui embaixo nós temos loyal, honest, sensitive, considerate, thoughtful or thoughtful, sem pronunciar o T. Thoughtful e patient. Leal, honesto, uma pessoa sensível que se magoa fácil. Atencioso, considerate, atencioso. Thoughtful or thoughtful, thoughtful. É bem parecido com considerate, atencioso, cuidadoso. E patient, paciente. E aqui nós temos o oposto de cada um deles. O oposto de honest, dishonest. Loyal, disloyal. Considerate, inconsiderate. Thoughtful, thoughtless. Patient, impatient. Hardworking, hardworking, trabalhador. Responsible, alguém responsável. Smart. Smart pode ser uma pessoa inteligente ou uma pessoa que cuida do seu visual. Optimistic, uma pessoa otimista. Bright, inteligente. Gentle, gentil. Cheerful, alegre, animado. Loving, uma pessoa amorosa, carinhosa. Aqui no lado direito nós temos lazy, lazy. Irresponsible. Angry, pessimistic. Loud, grumpy, mean, aggressive. Lazy é preguiçoso, irresponsável. Irresponsible, angry, bravo, rude, grosseiro. Loud seria uma pessoa barulhenta que fala alto. Grumpy, rabugento. Mean, malvado. E aggressive,
agressivo, violento. Depois aqui embaixo nós temos shy, tímido, generous, generoso, nice, simpático, polite, educado, respectful, respeitoso, easygoing, uma pessoa de boa, relaxada, que é fácil se relacionar, e laid back, calma, relaxada, descontraída, é parecido, né? Um adjetivo parecido com easygoing. Depois aqui nós temos selfish, que é egoísta, arrogant, arrogante, impolite, mal educado, moody ou moody, uma pessoa temperamental, uma pessoa de lua, violent, violenta. E depois temos disrespectful, o C aqui não é pronunciado como respectful, desrespeitoso, desrespeitosa. E aqui são os últimos adjetivos. Aqui nós temos funny, engraçado, courageous, corajoso, corajosa, silly, bobo, boba, sensible, bossy, mandona, mandão, chatty, tagarela, naive, ingênuo, confident, confiante, clever, inteligente. E eu esqueci de falar, sensible, sensato, sensata. Sensitive é uma pessoa sensível, que se magoa fácil. Sensible é uma pessoa sensata. Depois nós temos brave. Brave é similar a courageous, valente, corajoso. Popular, uma pessoa popular, que a maioria das pessoas gostam. Stupid, estúpido. Outgoing é o oposto de shy. Faltou voz aqui. Outgoing é o extrovertido. Shy é tímido. Upbeat. O P não é pronunciado. É alegre, uma pessoa alegre, animada. Helpful, uma pessoa útil. Determined, uma pessoa determinada. Modesta. Narrow-minded, uma pessoa de cabeça fechada. Então, determined é uma pessoa decidida, determinada. Modesta, narrow-minded, cabeça fechada. São muitos adjetivos só para começar, certo? Você vai pegar aí os seus membros familiares, colegas de trabalho, de faculdade, de escola. Seleciona umas 10, 20 pessoas e fale da personalidade de cada um. Mesmo que você invente, não tem problema. E se você estiver falando mal, ninguém vai saber, porque você está lá para treinar. Então, treine com esses adjetivos que você já sabe quais são. Assim como em português, em inglês também nós intensificamos uma qualidade, um adjetivo. Por exemplo, eu posso dizer a Maria é ambiciosa. Tudo bem, mas se eu disser a Maria é muito ambiciosa, esse advérbio vem para enfatizar a veracidade dessa afirmação. Mary is really ambitious. Mary is determined. Mas posso dizer Mary is extremely determined. I'd say she's also an extremely determined person. Esses advérbios são really, a little bit, very e extremely, que vocês podem usar sempre antes de um adjetivo. Como aqui, Mary is really ambitious. I'd say she's also an extremely determined person. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Nós precisamos usar o verbo to be para falar sobre a personalidade de alguém. Nós temos o verbo to be e o adjetivo. Aqui nós temos 3 exemplos.
I am funny. He is angry. She is sensitive. Tudo bem? Eu sou engraçado, ele é bravo e ela é sensível. Mas e se eu quiser colocar um substantivo depois de funny? Por exemplo, eu sou uma pessoa engraçada. Eu vou dizer I am a funny person. Se você tem um substantivo na frase, então você precisa usar a ou an. I am a funny person. Eu sou uma pessoa engraçada. Ou somente eu sou engraçado. Não precisa do do uma. Então, I am funny. More examples. She often travels alone to remote places. She's brave and adventurous. Dave got 100% in his exam, but he didn't tell me. He's both intelligent and modest. Sue seems very happy and relaxed. She's a cheerful, easygoing woman. John has always stood by me as a friend. He's very loyal. E o último slide. Você vai usar but, que significa mas, para separar os adjetivos contrastantes. Positivo versus negativo. Por exemplo, ela é muito ambiciosa, mas às vezes ela pode ser teimosa. Então nós temos aqui a estrutura. She's very ambitious, but she can be stubborn sometimes. Fácil, né? Mesma coisa que nós fazemos em português. Olha só essa dica que interessante. Quando a gente usa o present simple para falar da personalidade de alguém, a gente está dizendo que aquela qualidade, aquele adjetivo é constante, é dele. Por exemplo, John is rude. É a personalidade dele, característica dele. Ele é grosseiro. Sempre vai ser, com todo mundo, qualquer hora. Agora, se eu usar o present continuous, John is being rude. Eu estou dizendo aqui que o John está sendo grosseiro agora. Ele está sendo. John is being rude. Mas ele não é. Normalmente ele não é. Então eu estou falando de um momento temporário, único, aquele. John is being rude. What's going on? O John está sendo grosseiro. O que está acontecendo? Porque ele não é assim. Como aqui, ó. John is being rude today. O John está sendo muito grosseiro hoje. But usually he's very polite. Mas normalmente ele é muito educado. Nós temos aqui o present continuous, is being. Nós temos o simple present, com o verbo to be, he is. E nós temos o but, apresentando o contraste dos dois adjetivos. Claro, pessoal? Perfeito! Então, vou pedir já para você deixar o seu like como gratidão aí dessas aulas gratuitas para você. Compartilhe com mais pessoas que estão estudando inglês. Subscribe, se inscreva para receber mais aulas e mais dicas. E se você quer receber o material em PDF e também atividades extras para você continuar treinando, se torne um membro do canal por apenas R$ 7,99. Ok, guys? See you in the next one. Take care.